Quando Nikki Brown nasceu, na pequena cidade de Milford, ela foi trocada por outro bebê, o bebê da família grande. Você ouviu direito. As enfermeiras entregaram as crianças erradas aos pais. Um dia depois, os médicos perceberam o erro e devolveram cada menina à família certa. Mas era tarde demais. A história havia se espalhado por toda a cidade e, logo, pelo país inteiro. Os bebês trocados viraram notícia e Nikki, com apenas 2 dias de vida, já era uma celebridade. Eu sou uma dessas garotas, Nikki Brown. Oi! Essa história é sobre mim, mas foi ilustrada para você. Então, por favor, clique em curtir e não se esqueça de se inscrever no canal Diário Privado. Os Grantes saíram rapidamente de Milford e eu passei a receber toda a atenção. Cada vez que meus pais e eu saíamos de casa, alguém exclamava: "E aquela garota do jornal?" Os anos se passaram. Fiz 16 anos. Todo mundo já havia se esquecido daquela confusão. Mas eu ainda sentia como se o universo tivesse me diferenciado de todos os outros. Como se eu tivesse nascido para ser uma celebridade. Cresci em uma pequena cidade. Minha mãe era dona de casa, sempre um pouco cansada, mas com um temperamento alegre. À noite, ela fazia biscoitos, assistia a séries médicas e tricotava meias. Papai trabalhava em uma oficina mecânica. Ele sempre tinha manchas de óleo nas roupas e calo nas mãos. E ele realmente acreditava que suas piadas eram incríveis. Pode me chamar de Dr. Mecânico. Por quê? Porque eu acordei o carro do Sr. Jenkins depois de 2 anos em coma. Eu adorava minha família, mas meus pais não me entendiam. Eu costumava assistir as reportagens da minha infância para me lembrar de que eu era especial. Este é um dos bebês que foram trocados. Nikki Brown se tornou um símbolo do destino. Um símbolo do destino. Sim, sou eu. Eu queria muito ser famosa de novo, mas eu não era uma estrela nem na escola. Os alunos me conheciam pelo nome, mas não conseguiam se lembrar de qual turma eu estava. Este é o Toby, meu melhor amigo. Ele era um pouco desajeitado, vivia com os dedos cheios de cola e tinha os olhos de um cachorrinho que acreditava que salvaria o mundo com um teatro de fantoches. Imagine se os bonecos pudessem falar. Então não teríamos empregos. Fazíamos teatro de fantoches em um jardim de infância. O Toby fazia fantoches com meias velhas e papelão. Enquanto dublava os personagens, eu me imaginava num palco da Broadway. As crianças gritavam, os professores aplaudiam e o Toby sorria. Mas eu não conseguia parar de pensar que aquele lugar não era para mim. Eu pertencia ao grande palco. Eu tinha um ritual matinal. Eu cantava no banheiro. No entanto, em vez de um microfone, tudo que eu tinha era um secador de cabelo ou minha escova de dentes. Mas e daí? Eu ainda brilhava como uma estrela. Você tem ideia de quão alto estão as nossas contas de água? Mãe, quando ficar famosa, poderei pagar todas as nossas contas, inclusive a da sua paciência. Oh, querida, você está sonhando acordada de novo. Nos sentamos para tomar café da manhã. Torrada, ovos mexidos, café. Tudo estava perfeito até minha mãe dizer: "Nossa filha acha mesmo que vai ser uma estrela." Nikki, se você quer ser famosa, deveria se tornar a primeira mecânica mulher na história de Milford. Muito engraçado, pai. Ele tem razão, querida. Você deveria escolher um sonho mais realista. Eu amava meus pais, mas às vezes parecia que eles viviam em um filme preto e branco, enquanto eu vivia em um cheio de cores. Então, um dia, um carro caro parou na nossa casa. Uma mulher saiu dele, como se a própria deusa da moda tivesse descido à terra. Terno, salto alto, cabelo perfeitamente penteado, um café quente nas mãos. Olá, meu nome é Madeleine Reyes. Sou produtora e jornalista e vim de Nova York. Posso entrar? Aceito alguma coisa? Um pedaço de bolo, um café? Obrigada, mas estou de dieta. Eu só tomo café da melhor cafeteria da cidade. Oh, então, aqui devemos o prazer. Madeleine sorriu, como se até o oxigênio que respirava estivesse sob seu controle, e disse que estava fazendo um documentário chamado Bebês Trocados, 16 anos depois. Quero contar a história das meninas agora que elas cresceram. Uau! Não, nada de uau. Da última vez, mal sobrevivemos à nossa fama repentina. Quem se importaria com isso depois de todos esses anos? Eu me importaria. Essa é a minha história. Meus pais protestaram por um longo tempo, mas finalmente concordaram em fazer isso por mim. Quase gritei de felicidade. Madeleine sorriu profissionalmente e pediu aos meus pais que assinassem um contrato. Logo, uma equipe de filmagem chegou à nossa casa e a mágica começou. Ajam naturalmente. Queremos filmar um dia típico da família. Mamãe tentou parecer calma, mas estava tão preocupada que quase esqueceu onde estava sua mão direita. Em seguida, a equipe da Madeleine filmou meu pai. Ele limpou a oficina até ficar impecável e vestiu uma camisa branca, apesar de nunca usar algo assim para trabalhar. Mas logo ele derramou uma lata de tinta em si mesmo. Depois disso, fomos para minha escola. Madeleine entrevistou meus professores e colegas. Eu senti como se tivesse me tornado o maior evento de Milford. No dia seguinte, Madeleine decidiu filmar o teatro de fantoches que Toby e eu fazíamos. No entanto, nossa apresentação se transformou em um verdadeiro caos. A cabeça de um boneco caiu, as crianças subiram no palco, Toby surtou, esqueceu sua fala e, acidentalmente, derrubou a divisória que nos escondia. Isso é ouro. Filme tudo. Eu queria afundar no chão, mas endireitei as costas, respirei fundo e continuei a apresentação sozinha. Logo, as crianças
crianças estavam rindo de novo. Depois da apresentação, Madeleine veio até mim. Foi um desastre, mas você se saiu bem, Nick. Você tem tudo para ser uma estrela. Suas palavras soaram como a senha para a porta atrás, da qual a vida real começava. Madeleine Raio se tornou minha ídola. Comecei a pentear meu cabelo como dela, a comprar café para a viagem e até a falar como a senhora Raios. Se você quer ser notada, haja como se já estivesse na capa de uma revista. Você está linda, mas essa não é você de verdade, Nick. Estou apenas tentando aprender com uma mulher de sucesso. Fiz seus biscoitos favoritos com carinhas engraçadas. Que fofo, mãe. Algumas pessoas nascem para ser estrelas e outras para cozinhar. Uma semana depois, a equipe tinha todas as imagens necessárias, mas Madeleine disse que ainda não tínhamos terminado. A outra garota concordou em estrelar o documentário também. Já fizemos a parte dela. Agora, gostaria de levar vocês duas ao estúdio para uma entrevista sobre tudo que vocês conquistaram. Fiquei um pouco chateada. Achei que o documentário seria só sobre mim, mas sem a segunda garota, minha história não teria acontecido. Então concordei. Fomos a um estúdio de TV local para gravar a entrevista. Quando vi a outra garota, meu queixo caiu. Ela tinha crescido e se tornado uma cantora famosa, Chloe Grant. Olá, pessoal. Olá, minha estrelinha. Chloe entrou no estúdio como um raio de luz. Ela era perfeita e até tinha uma maquiadora pessoal. Ela sabia há muito tempo como era ser famosa e agia naturalmente diante das câmeras. Comparada a Chloe, eu me sentia uma Zé Ninguém, num lugar vazio. Prazer em conhecê-la, Nick. É tão estranho. Poderíamos ter crescido na família uma da outra. Imagino como isso teria sido. Bem, acho que se eu não tivesse sido devolvido aos meus pais biológicos, eu poderia estar gravando um álbum agora. A Chloe riu, mas eu não estava brincando. Durante o intervalo, me tranquei no camarim. Eu estava com tanta raiva. Se o erro não tivesse sido descoberto, eu estaria vivendo a vida dela agora. A Chloe nem sabe cantar. E agora estou presa nessa porcaria de Milford, com meus pais idiotas. O auge da minha carreira são os teatros de fantoches no jardim de infância. E o Toby não é capaz de lembrar nem de 3 falas. Senti vergonha e fiquei em silêncio depois disso. Eu sabia que não era verdade, que o Toby era incrível, que meus pais eram incríveis, que a nossa cidade era a mais aconchegante do mundo. Eu só estava desabafando. Uma semana depois, Madeleine Raios teve outra ideia. Ela sugeriu que Chloe e eu trocássemos de vida por uma semana para o clímax do filme. Tipo, recriar o que aconteceu quando éramos bebês. Naturalmente, meus pais ficaram preocupados, mas concordaram novamente por minha causa. E então a Chloe se mudou para minha casa, e eu me mudei para o seu espaçoso apartamento em New York, com janelas panorâmicas e jacuzzi. A assistente da Chloe me encontrou lá. Bem-vinda. A agenda está na geladeira. Mas alguém mora aqui? Não. Os pais da Chloe viajam pelo mundo e quase nunca vêm aqui. Não se atrase para o ensaio amanhã. Então era tudo meu a semana toda. Eu tinha morrido e ido pro céu? Uhul! Então verifiquei a agenda da Chloe. Estava bem cheia. Yoga, tutorias, entrevistas, ensaios. Adorei. À noite, fui dar uma volta. Pela primeira vez na vida, visitei boutiques de grife em Nova York e experimentei bubble tea. Ninguém em Milford sequer havia ouvido falar nisso. A única parte perturbadora era que a equipe de Madeleine me seguia em uma van onde quer que eu fosse, mas eu quase não os notava mais. E então, vi um cachorrinho perdido em um beco. Meus pais sempre diziam que nossa casa era pequena demais para um cachorro, mas agora eu morava no apartamento da Chloe. Então, levei o cachorrinho para casa. Na manhã seguinte, ensaiei a coreografia para a próxima turnê da Chloe. Afinal, alguém tinha que ser dublê. Experimentei roupas novas, cantei, deitei na jacuzzi e pensei que poderia viver a vida da Chloe melhor do que ela. Mas então conheci o outro lado da fama. No quarto dia, acordei com febre e liguei para o produtor. Acho que estou doente. Podemos remarcar o ensaio? Isso não é problema meu. Os dançarinos precisam se preparar para a turnê da Chloe. Vá para o estúdio agora. Eu tive que ir dançar, mesmo mal conseguindo ficar em pé. Naquela noite, as coisas foram de mal a pior. Um cara tocou a campainha e disse que tinha uma entrega para mim. Quando abri a porta, ele invadiu o apartamento. Cadê a Chloe? Cadê o meu amor? Sou o fã número 1 dela. Ele acabou se revelando um fã obsessivo. Fiquei paralisada de horror. Por sorte, meu cachorrinho veio me socorrer e mordeu a perna do cara. Enquanto isso, liguei para o cinegrafista que estava na van em frente ao prédio. Ele chamou a polícia e, 10 minutos depois, o psicopata foi preso. Não consegui me acalmar depois disso. Eu estava com muito medo de ficar ali sozinha. Então peguei o cachorrinho e fui até a van da Madeleine. Ela estava assistindo às filmagens e, claro, tomando café. Aquele fã maluco foi uma dádiva. Conseguimos ótimas imagens. Era sobre isso que eu queria falar. Estou com medo. Você pode vir comigo? Podemos pedir uma pizza e conversar. Nick, tudo tem que parecer natural. Finja que não estamos aqui. Mas eu estou sozinha. Acostume-se. Se você quer ser uma estrela, esqueça a família e os amigos. É uma fraqueza que mulheres fortes como eu não podem ter. Assenti porque queria parecer forte, mas eu estava me sentindo péssima. E então vi as filmagens que haviam sido feitas na minha casa no monitor. Chloe estava lá. Ela estava fazendo tortas com a minha mãe, rindo das piadas do meu pai e fazendo um teatro de fantoches com o Toby. O riso dela era tão sincero que ela estava claramente nas nuvens. Fiquei brava com a Chloe. Só ser uma superestrela não era o suficiente para ela. Ela queria roubar a minha vida também. Voltei para o apartamento da Chloe. Eu queria assistir alguma série e esquecer o que aconteceu.
aconteceu, mas então meu cachorrinho mergulhou debaixo da cama e tirou um diário de lá. Era o diário privado da Chloe. Eu deveria respeitar os limites pessoais dela, mas já que trocamos de vida por um tempo, eu tenho direito ao conteúdo adicional, né? Abri o diário e o mundo da Chloe de repente parou de me parecer tão deslumbrante. As páginas estavam cheias de uma caligrafia trêmula, cada linha era repleta de tristeza. Chloe escreveu sobre se sentir sozinha, sobre seus pais a verem apenas como uma fonte de dinheiro e sobre não conseguir fazer amigos de verdade. Reli tudo e não conseguia acreditar. Aquela garota impecável com um sorriso perfeito acabou se revelando uma pessoa normal que se assustava como todo mundo. Desculpe, Chloe, eu não sabia. Logo, a semana chegou ao fim e eu voltei para o meu mundo, onde minha mãe cheirava canela, meu pai a óleo de motor e Toby a entusiasmo e cola. Eu queria dar algo para Chloe, mas ela saiu para o trabalho antes de eu chegar. Como foi? Gostou de ser uma estrela, Nick? Foi ótimo, recomendo muito. Dei um sorriso confiante e não contei aos meus pais o quanto sentia falta da casa e do conforto que nenhuma jacuzzi poderia substituir. Um mês se passou, o documentário finalmente estava pronto. Montei um pequeno cinema no nosso quintal para a estreia. Um lençol em vez de uma tela, um projetor, pipoca. Convidei meus pais, Toby e todos os nossos vizinhos para assistir. Até a Chloe veio. O início do filme foi muito tocante. Imagens nossas quando bebês, música, entrevistas, todos se emocionaram. Mas depois de 5 minutos, percebi que algo não estava certo. Em seguida, veio a cena em que eu estava sentada no camarim do estúdio de TV. Eu não sabia que estava sendo filmada. A voz fria da Madeleine narrava fora da tela. Mas Nick está feliz com seu destino? Aqui está o que ela pensa sobre sua vida. A Chloe nem sabe cantar. E agora estou presa nessa porcaria de Milford, com meus pais idiotas. O auge da minha carreira são os teatros de fantoche no jardim de infância. E o Toby não é capaz de lembrar nem de 3 falas. Minha mãe ficou pálida como farinha. Chloe correu para o carro, ofendida. Toby olhou para mim com decepção. Nossos vizinhos começaram a cochichar e meu pai desligou o projetor. Acho que já vimos o suficiente. Eles distorceram minhas palavras. Eu simplesmente perdi a paciência. Eu realmente não penso assim. Mas ninguém estava mais me ouvindo. Corri para o meu quarto e liguei para Madeleine. Você cortou todas as partes boas. Por que você fez isso? A verdade não vende. As pessoas querem escândalos. Esta é uma lição para você. Se você quer ter sucesso, seja cínica. Você arruinou minha vida. Bem-vinda à indústria, Nick. Sentindo-me vazia por dentro, comecei a chorar. Mas com esse vazio, algo mais nasceu dentro de mim. A necessidade de dizer a verdade. Parei de imitar a Madeleine e decidi fazer meu próprio documentário. Essa é a minha mãe. Ela é a melhor. Tenho vergonha de mim mesma por ter esquecido disso. Minha mãe é minha verdadeira ídola. E este é o meu pai. Ele não salva o mundo, mas salva carros. O pai faz de tudo para cuidar da família. E eu o amo. E este é o Toby, meu melhor amigo no mundo inteiro. O teatro de fantoches pode não salvar o mundo, mas a bondade de pessoas como Toby salvará. Então, caminhei por Milford e tentei mostrar como era uma cidade maravilhosa. Eu não apreciava tudo isso antes, mas depois de me colocar no lugar da Chloe, percebi que não quero outra vida. Postei o vídeo no YouTube, sem edições ou filtros. Era tudo verdade. E alguns dias, todos os meus vizinhos e até meus pais assistiram ao vídeo. Eles me perdoaram. Nós também te amamos, Nick. Todos os meus amigos e colegas escreveram comentários de apoio. Apenas o Toby ficou em silêncio. Acho que o magoei demais. Perdoe a Nick. Ela cometeu um erro. Ela sente muito. O fantoche do Toby de repente ganhou vida e começou a brincar junto. Toby aprecia a sinceridade da Nick. Ele está pronto para esquecer o passado. Não conseguimos conter o riso. Só faltava consertar um erro agora. Chloe? Oi, aqui é a Nick. O que você quer? Me desculpe por chamá-la de sem talento. Eu estava com inveja. Só quando fiquei no seu lugar é que percebi o preço do seu sucesso. Abra a porta. Tenho um presente para você. Ele precisa de um lar e você precisa de um amigo e protetor. Que fofinho. Qual é o nome dele? Ele é seu. Então você pode dar o nome que quiser. Então vou chamá-lo de Buddy. Você deveria vir me visitar. Agora você tem uma segunda família. Eu vou, assim que acabar a turnê. Quando voltei para casa, vi que meu vídeo já tinha sido assistido milhares de vezes. Nasci famosa por acidente, mas decidi viver pelas minhas próprias regras. A verdade também pode ser popular. E aqueles que acreditam que você precisa escolher entre o sucesso e a família são simplesmente idiotas.